terceiro dia da exposição bíblica Filipenses, a carta da alegria, versículo por versículo. O tema de hoje é agradeço a meu Deus. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 3. A versão que nós usamos está escrito: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Mas eu quero fazer uma tradução livre, direto do grego aqui. O texto grego está assim: eucharistoto theomu epipasetemneia rimon, que ficaria literalmente assim: eu agradeço a meu Deus por toda a lembrança ou recordação de vocês. Obrigado, pode ocupar o vosso assento. A gratidão de Paulo a Deus em relação aos filipenses expressa o quão gracioso e generoso o Senhor é, fonte de toda boa dádiva, o nosso Deus. As circunstâncias desfavoráveis não podem apagar o brilho de uma verdadeira espiritualidade, pelo contrário, a tornam mais evidente. Existem pessoas que marcam nossas vidas positivamente, sendo como um sol em dias escuros e frios, e elas são instrumentos, essas pessoas são instrumentos inesquecíveis que geram louvor e glória ao nosso Deus. Esse versículo, vou separar ele em dois pontos aqui, parte A e B, que é a primeira: dou graças ao meu Deus, ou como eu traduzi aqui direto do grego, eu agradeço a meu Deus. Essa palavra dou graças ou eu agradeço é eucharistel, que significa ser agradecido, dar graças, agradecer, expressar gratidão e dever agradecimentos. É ser agradecido com base em um benefício ou bênção recebida. A raiz dessa palavra expressa sentimento de alegria. Dar graças a Deus é um ato de adoração acima de tudo. Como o apóstolo consegue expressar contentamento, bem-estar espiritual e gratidão em um ato de adoração a Deus, mesmo estando preso e passando por tamanhas dificuldades que ele estava? Eu vou repetir essa pergunta porque essa aqui vai permear praticamente toda a parte A do versículo, então é muito importante. Como o apóstolo consegue expressar contentamento, bem-estar espiritual e gratidão em um ato de adoração a Deus, mesmo estando preso e passando por grandes dificuldades como ele estava? Primeiro, reconhecendo a Deus como Criador, Redentor e Salvador. Esse é o primeiro ponto. Como que ele consegue agradecer e adorar estando em condições favoráveis? Primeiro, reconhecendo a Deus como Criador, Redentor e Salvador. Esse é o primeiro ponto, tudo junto, tá? Deus como Criador é fonte de todo bem. Por isso, ele é digno de toda gratidão. Em Romanos, capítulo 1, versículo de número 21, Paulo diz assim, acerca dos homens ímpios que não reconhecem e não adoram a Deus, e por isso não glorificam e não dão graças. Olha só: porquanto, tendo conhecido a Deus por meio da criação, Deus se revela por meio da criação. Essa é uma das maneiras de Deus se revelar. E olha lá, então, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem foram gratos a ele. Perceba só que coisa tremenda. A criação revela a grandeza do Deus Criador. Isso nós vemos em Salmo 19:1, quando diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando você vê toda a criação do universo, cada detalhe, você vê a glória de Deus sendo manifesta. E não tem como não dizer que não é uma mente, uma pessoa extremamente sábia, inteligente, para organizar o universo como ele é tremendamente organizado. E a beleza que há na criação nos deixa verdadeiramente estupefato.
Agora, também nós vemos ali, né, em Gênesis, do nada, a Bíblia diz que do nada Deus criou, não existia, não havia nada, e Ele com a sua palavra trouxe à existência aquilo que não existia. Então é algo assim tremendo quando você vê ali aquele paraíso. Por isso o Éden, né, tem um sentido disso, de paraíso, de delícias, porque era algo exuberante, era algo muito belo. E veja, não estava nada maculado ainda com o pecado até então. Você vê a perfeição dos animais, a perfeição de toda a ordem da criação. Isso revela de fato a glória de Deus. Mesmo ainda a terra, a criação estando maculada com o pecado, nós continuamos vendo a beleza da glória do Criador, ok? Dar graças é reconhecer que todas as coisas boas que nos trazem bem-estar vêm de Deus. Toda pessoa grata a Deus, consequentemente, o glorificará. E não glorificar a Deus, isso é uma afronta à divindade. Está escrito em Atos 12, 22 a 23, que o povo endeusou um homem, Herodes, no caso Herodes é título, um dos Herodes, foi endeusado, e ali o povo dizia, voz de Deus. E quando falaram isso, voz de Deus, na hora veio um anjo, e feriu Herodes, ele morreu comido de bicho, porque só Deus é digno de ser glorificado. Homem nenhum pode tomar o lugar que é de Deus, e criatura alguma, entende? Então, não glorificar a Deus é uma afronta a Ele, pela grandeza, pela sua majestade, pelos seus gloriosos atributos. Então, toda pessoa grata a Deus, consequentemente o glorificará, reconhecendo os seus atributos. Por exemplo, Ele é o Todo-Poderoso, tem todo o poder, Ele é o onisciente, conhece, sabe tudo, Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é imutável, não muda, meu Deus, e assim vai. Deus tem muitos atributos, e exaltando por sua perfeição. Perceba só, Deus ele tem que ser exaltado também, porque Ele é a própria perfeição. Por exemplo, eu e você, nós podemos melhorar. A cada dia estamos melhorando até que chegamos à glorificação final. Mas Deus, veja, Deus não está se tornando algo. Deus, Ele é a própria perfeição. Deus não pode ser melhorado. Já parou para pensar nisso? Ele não pode ser melhorado. Por isso que Ele falou para Moisés, eu sou o que sou. Acabou. Ele é a própria perfeição. Esse é o Deus em que nós servimos. Então, quando você lê esse versículo, é só você olhar de uma perspectiva contrária e de trás para frente. Olha como que ficaria esse versículo. As pessoas que dão graças a Deus, que são gratas a Deus, porque Ele é o que nos dá todas as dádivas, vão glorificá-lo pelo aquilo que Ele é e vão reconhecer e adorá-lo. Assim ficaria esse versículo de uma forma parafraseada, né? De trás para frente. Agora perceba que coisa tremenda. Então, nós somos gratos a Deus, primeiro, porque Ele é o Criador, Ele nos fez. Segundo, porque Ele é o nosso Redentor. Deus nos criou e fez tudo correto, perfeito. E o ser humano acabou se perdeu por si mesmo. Mas Deus graciosamente nos resgatou. Veja, Ele nos cria, nós nos perdemos pelos nossos próprios pecados, mas Ele nos ama tanto que vai e nos resgata. Você sabe que redenção fala de um preço que é pago para colocar alguém em liberdade. No caso, eu e você éramos escravos do pecado, essa é a nossa prisão, né? Até a condenação final, que no caso é o inferno, a morte e o inferno. Então, todo ser humano sem Deus, que não confessa Jesus, ele está nessa prisão. E veja agora, isso aqui é tremendo, veja o grito de desespero do ser humano na escravidão. Eu vou ler Romanos 7, 24 e 25, mas antes disso, só para contextualizar os irmãos, Paulo está naquela luta, onde ele está dizendo, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. E ele fala, se eu faço o mal que eu não quero fazer, logo não sou eu, mas o pecado que habita, que mora em mim. Já pensou? Esse é o estado do ser humano caído. E agora, diante de uma situação como essa, de escravidão do pecado,
Olha o grito de desespero. Miserável homem que sou! É uma pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Aí vem a resposta e o alívio. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, quem é que me liberta da escravidão? O Redentor, Jesus Cristo. Ele pagou o preço da nossa redenção. Jesus, através do sangue derramado na cruz, pagou o preço da nossa redenção. Então ele pagou o preço de sangue e nos tornou pessoas livres, libertas. Então ser liberto da escravidão é motivo de grande gratidão a Deus. Que coisa tremenda é ser grato a Deus tanto no presente, porque o Senhor nos dá vitória sobre o pecado. 1 Coríntios 15:57 diz: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E esta vitória, ela é constante e diária. Por que você não volta mais, não permanece mais no pecado? Porque Cristo te dá vitória. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Em algum momento você pode até ter falhado, mas se rendeu a Ele, Ele te levanta novamente. E você tem vitória sobre a tentação, sobre o pecado. Glória a Deus. E consequentemente também o Senhor nos dá vitória sobre a morte. Quando nós fomos arrebatados, 1 Coríntios 15:54 diz que essa palavra vai se cumprir: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus, glória a Deus. Então quando Paulo fala ser liberto do corpo desta morte, sabe por que ele diz isso? A tradição diz que uma tribo antiga próxima a Tarso amarrava ao assassino o corpo de sua vítima, o que permitia que a decomposição se espalhasse e infectasse-o lentamente até que provocasse a sua morte. Então é uma tradição que diz, vamos lá, uma pessoa foi e matou outra. Então, como pena que ele matou, assassinou aquela pessoa, pegava aquele corpo morto e amarrava ao corpo dessa pessoa viva. E aí ele tinha que andar e viver carregando aquele corpo morto. E agora imagine um corpo morto em decomposição. Ele começa a fazer o quê? Contaminar. E a morte que está nele passa para outra pessoa. E ela vai morrendo o quê? Pouco a pouco, lentamente. Então acredita-se que Paulo, quando fala quem me libertará do corpo desta morte, ele estava pensando nessa tradição. Ou seja, a pessoa carrega a natureza caída, o ser humano que está, no pecado e não nasceu de novo, ele carrega a natureza caída, até que Cristo liberte e redima o seu corpo, porque nós, hoje como novas criaturas, estamos esperando só a redenção do nosso corpo. Então todo ser humano que está em sua condição caída, ele carrega o seu homem o quê? Carnal. E aí ele vai cada vez mais indo de mal a pior. Mas quando Cristo vem até ele, Jesus, aleluia, liberta ele desse corpo mortal. Aleluia. A pessoa passa a ser liberta. Meu Deus, que coisa tremenda é esse nosso Deus. Agora entende porque esse servo de Deus, estando em situações totalmente contrárias, ele consegue agradecer a Deus? Como não ser grato diante do Criador? Como não ser grato diante do Redentor? E terceiro ainda, Ele é Salvador. Jesus nos garante a vida eterna, 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. É uma promessa garantida. A Bíblia, as Sagradas Escrituras ensina que devemos nos alegrar na esperança da vida eterna. Romanos 12:2. Alegrai-vos no que? Nas coisas da vida? Não, alegrai-vos na esperança. Que esperança? Ele vai voltar e vai me levar para novo céu e nova terra. Essa é a esperança. Aleluia. Paulo era grato a Deus, mesmo diante de situações adversas, porque tinha por certa a glória eterna. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18, ele fala: se com Cristo nós padecemos, com Ele também reinaremos. E ele disse: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não tem nem comparação com a glória que em nós há de ser revelada. Então, vamos lá, o camarada está na prisão, está na maior luta,
está na maior dificuldade, como que ele consegue ser grato a Deus e desfrutar de um bem-estar espiritual? Porque ele reconhece Deus como seu Criador. Segundo, reconhece Jesus como seu Redentor, ele é liberto. E terceiro, ele não está olhando para as circunstâncias, está olhando o que Deus já preparou para ele. Meu Deus, hein? Segundo, como se alegrar diante das adversidades? Primeiro ponto, trabalhamos, que ele é o nosso Criador, Redentor e Salvador. Segundo, tendo maturidade espiritual e um coração regenerado. Só está um pouquinho aí, agora fechou muito. Vou repetindo, tendo maturidade espiritual e um coração regenerado. A maturidade espiritual me faz ver as situações desta vida do ponto de vista de Deus. Vamos lá, esse texto é muito conhecido, Romanos 8, 28, mas eu faço questão de ler com vocês. E sabemos, temos experiência, hein? Que todas as coisas, não são algumas, todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem, não para o mal, daqueles que amam a Deus. Oh, pera lá. O texto, o que esse texto está dizendo? Trazendo aqui para o contexto em que nós estamos trabalhando de Filipenses. Paulo está o quê? Preso. Mas o que ele está dizendo? Essa prisão está contribuindo para o quê? Para o bem. Veja, aí você pode olhar e falar, mas como que ele está preso? Como que está contribuindo para o bem? Como? Por que você acha que essa epístola está na minha e na sua mão? Por que essa carta está nas nossas mãos e tantas outras? Porque ele estava preso. Será que cooperou ou não cooperou para o bem? Às vezes, eu estou falando, se você olhar só do ponto de vista humano carnal, você não vai conseguir enxergar nada de bom. Mas agora, se você olhar do ponto de vista de Deus com maturidade espiritual, escute, Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Tanto para nos conformar à imagem de Cristo, ou seja, o que eu estou passando, Deus usa das situações adversas para me moldar, para trabalhar na minha vida e para que verdadeiramente cada vez mais eu seja parecido com Jesus. Entende? Quando você está sofrendo e não desiste, mesmo ao sofrimento continuar caminhando, você está dando testemunho que você parece com Jesus. Porque ele mesmo na via dolorosa não parou. Ok? E aí, e outras coisas, Deus às vezes vai usando essas coisas da vida, para tirar coisas da nossa vida que está sobrando, para que a gente fique na medida de Cristo, ok? Essa é a estatura que temos que chegar. Então, acima de tudo, esse é o maior propósito de Deus, que Ele permite as coisas difíceis dessa vida, tá? E também, olha só que coisa tremenda isso aqui, gente. Então, tanto para nos conformar, Deus permite isso, né? Todas as coisas contribuem para o nosso bem, tanto para nos conformar à imagem de Cristo, quanto para cumprir os seus propósitos. Gênesis 50, 20. Olha o que José declara. Esse é um exemplo, José é um exemplo claro disso. Olha só o que José diz para os irmãos dele. Olha, vocês bem tentaste mal contra mim, me vendendo aqui para esse lugar. Mas Deus fez o quê? Tornou em bem. Foi Deus que fez acontecer todas as coisas difíceis que José estava passando? Não, Deus não tem nada a ver com aquilo. Deus não tem nada a ver com os irmãos dele venderam ele, que a mulher de Potifar caluniou ele. Deus não tem nada a ver com essa história. Só que apesar dessas coisas, Deus se utilizou dessas coisas para contribuir para quê? Para o bem. Enquanto as pessoas estavam dizendo, estou fazendo mal contra José, Deus está dizendo, estou fazendo bem. Então, coisas que vão surgindo contra nós, Deus converte isso em bem. Você está entendendo? Não é que Deus está usando pessoas, claro que não, Deus não faz isso. Deus não está usando ninguém para nos trair, como aconteceu com José. Não, Deus está se utilizando daquela situação que estão nos fazendo mal e está tirando o quê? Proveito. Contribuir, isso é tirar proveito. Então, Deus tira proveito de cada situação da nossa vida. Você sabia que Deus é tão proveitoso que nem as provações Ele perde? Deus não perde nem proveito das provações, irmão. Até de coisa ruim Deus tira coisa boa. Vocês estão aqui, né?
Que coisa tremenda! Escute, em Gênesis 45:5, quando José se revela para os irmãos dele, os irmãos ficaram apavorados, falaram, agora ele vai nos matar, agora ele vai nos destruir. Ele falou, ó, fique em paz, porque Deus me enviou na frente de vocês para a conservação da vida. Ele entendeu que tudo que ele estava passando, tudo que Deus permitiu ele passar, Deus cooperou para o bem. Ele não atribuiu as lutas que ele vivia, as coisas que ele estava passando, falou, é por causa do diabo, isso não. Quem é maduro entende que Deus está no controle de tudo na sua vida. Pastor, até esse processo que eu estou passando dentro de casa vai contribuir. Esse problema que eu estou passando aqui no meu casamento com meu filho, Deus promoveu isso? Não, Deus não promoveu nada disso, mas apesar dessas coisas que estão acontecendo, Deus vai trazer algum benefício disso. Eita Deus, glória a Deus, glória seja dada. E nesta visão de Deus, o que nós fazemos? Em tudo daremos graças a Deus. Não está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus para convosco em Jesus Cristo. Então, em tudo daremos graça. Esse em tudo não é agradecer a Deus por tudo. Você não vai agradecer a Deus por uma desgraça que fizeram, uma coisa ruim que fizeram. É apesar do que aconteceu. Você vai encontrar um motivo para agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as circunstâncias e ocasiões, dê graças a Deus. Ok? Então, na visão aqui madura, espiritual de Paulo, o que ele está dizendo? Estar onde ele estava naquela prisão era desconfortável, era ruim, entende? Mas ele está tirando aqui uma lição que espiritual, uma visão madura. Ele está dizendo, Deus é o Senhor da minha vida, Ele faz da minha vida o que Ele bem quer. Deus é que está conduzindo a minha trajetória. Então ele vai ali encontrar esse motivo para glorificar ao Deus dos céus. E veja só, e como eu disse, né, não só como agradecer a Deus, vamos lá recapitulando, em situações adversas. Primeiro, você reconhece Ele como teu Criador, teu Redentor e teu Salvador. Segundo ponto, tendo maturidade espiritual e um coração regenerado, encerrando agora esse ponto. Veja só, a gratidão parte de um coração regenerado. É bom você anotar isso, viu? A gratidão parte de um coração regenerado. Somente alguém que recebeu a nova vida em Cristo é que pode ser grato. Veja só, no Lucas capítulo 17, versículo 15 ao 19, os 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram? 1. O texto diz, viu que estando curado, voltou e deu glória a Deus, se prostrou com o rosto em terra e deu graças. E Jesus pega e diz para ele, a tua fé te salvou. Então veja, por que ele glorificou, por que ele agradeceu? Porque a salvação entrou. Glorificar e agradecer são coisas de pessoas salvas. Escute, uma vida baseada em gratidão a Deus é o reverso de uma vida perversa. Eu vou repetir, viu? Uma vida baseada em gratidão a Deus é o reverso, ou contrário, de uma vida perversa. Logo, entendemos o quê? O deserto e as dificuldades não tornaram Israel murmurador e ingrato, mas revelaram o estado de um coração mau. Entende? Então, quando as coisas apertam, a pessoa começa a passar umas situações, ele não se tornou murmurador porque ele está passando por aquelas coisas. Aqueles apertos, aquela situação só está revelando o estado do coração dele. Entende porque Jó, diante de tudo que ele passou, o que ele fez? Louvou, adorou e reconheceu a Deus? Porque a prensa só tira a essência. Veja só, eu vou te dar só mais uma prova bíblica para ver se vocês reagem mais forte aí. Quando espremeram Jesus, o que saiu? Saiu amor.
Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Porque a questão, quando algo é exprimido, vai extrair a essência dele. O espremer do leite dá o quê? Manteiga, irmão. Está escrito em Provérbios isso, ok? Vamos lá. O apóstolo Paulo agradece a Deus continuamente. Por que eu digo continuamente? Porque aqui no grego está no presente do indicativo. Então ele não agradece de vez em quando. É um agradecimento diário. Então ele agradece a Deus continuamente, apesar das lutas, porque os motivos eternos para a gratidão são maiores que as dores passageiras. Eu vou ter que repetir isso aqui. Paulo agradece a Deus continuamente, apesar das lutas, porque os motivos eternos para a gratidão são maiores que as dores passageiras. Deus seja louvado. Vamos lá. Dou graças ao meu Deus, ou a meu Deus. Veja, vamos trabalhar primeiro esse pronome possessivo aqui, que no grego é mu, é meu mesmo, que denota relacionamento pessoal e profundo, relacionamento pessoal profundo e íntimo. Quando ele disse meu, dou graças, eu agradeço a meu, é meu Deus. Então ele está dizendo que eu tenho um relacionamento pessoal. Ninguém contou, eu conheço ele, eu sei quem ele é. E a minha vida com ele não é rasa não, eu mergulhei profundo. E eu não sou uma pessoa distante de Deus, eu vivo lado a lado. É isso que o texto está dizendo. Quando ele fala meu, ele está dizendo de causa, ok? Em outras palavras, ele quis dizer, pertenço a esse Deus. Ele continua sendo meu Deus, independente das situações contrárias. Não deixo de amá-lo e desejá-lo fervorosamente, e me relacionar profundamente com o meu Deus. Porque existem pessoas que quando o calo aperta, ele perde o fervor espiritual. Ou seja, não conhece mais a Deus, até agora você conhecia, agora já não é mais o seu Deus. Apertou meu calo, eu estou vivendo dias difíceis, ok, novidade, né? Será que isso é novidade para alguém? Agora ele não é mais o seu Deus? Pessoas gratas, é grata em todo o tempo da sua vida. Eu agradeço ao meu Deus, como Paulo dizendo, estou aqui, nessa situação aqui, tá? Aqui o negócio é fedido, aqui o negócio é complicado, aqui me falta recursos, mas ele é o meu Deus. Ele continua sendo meu Deus. Eu amo Ele, eu desejo Ele, eu busco a Ele. Quantos podem adorar o seu Deus? Você conhece esse Deus? Você pode hoje bater no peito e dizer, diante das situações que você vive, Ele ainda é o meu Deus. Pirimi rassúria cala sora que derresta. Como diz o salmista Davi 63:1, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Não é buscar de qualquer jeito, é buscar com força, é buscar com dedicação, é buscar com devoção. Ele diz, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito. Mais do que o livramento dessa dor que eu estou passando, eu desejo mais a Ti do que esse livramento. Mais do que ficar livre dessa prova que eu estou passando hoje, eu desejo a Ti muito mais do que isso. Meu Deus, vocês estão entendendo o que vocês estão ouvindo, gente? Quando eu não deixo o fervor espiritual, quando verdadeiramente a minha alma está acesa e sedenta por Deus em minhas lutas, sabe o que eu estou dizendo? Deus é muito maior do que isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que a gente precisa analisar o tipo de cristianismo que algumas pessoas estão vivendo.
Quando nós entendemos a verdadeira pregação do Evangelho, não é nem leão faminto que para a vida do crente. Parou os crentes naqueles dias? Não para, por quê? Porque é um fogo que queima. Oh, glória a Deus. A casa está caindo, o céu está desabando sobre a cabeça dele, casamento está na UTI, os filhos estão só pela misericórdia, finanças está gritando por socorro, mas ele está dizendo: eu te desejo, eu te amo, eu te busco de todo o meu ser. Quem pode adorar a presença dele? Eu vou dar aqueles 30 segundos só para você ser renovado espiritualmente aí. Agradeço a meu Deus, agradeça a meu Deus. Ele é meu Deus, eu pertenço a Ele. Essas lutas não podem me tirar de quem eu pertenço. Aleluia, aleluia, aleluia. Rebaca, nossa, recebe esta unção que o Espírito Santo está te dando. Há uma renovação caindo sobre a tua cabeça. Ele ainda é o teu Deus, apesar dos apesares, apesar das situações contrárias. Ele é o teu Deus. Meu Deus é aquele em quem eu coloco a minha confiança, e aquele a quem sirvo exclusivamente. Eu vou repetir: meu Deus é aquele em quem eu coloco a minha confiança, e aquele a quem sirvo exclusivamente. Atos 27, 23 e 24, eu tiro daqui, da própria vida do Paulo. Você sabe que ele está numa navegação, faz 15 dias que ele não vê a luz do dia, a alimentação sendo jogada para fora do navio, para aliviar o navio, um vento tremendo vindo para derrubar, jogando o navio de um lado e do outro. O desespero tomou conta dos navegantes, a ponto de eles dizer: perdemos a esperança de viver. Diante de tudo isso, olha o que acontece. Paulo se levanta no meio das 200 e quase 300 almas, arredondando aqui. Porque esta noite, se levanta no meio de todos eles, 276, vamos lá. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, ó, de quem eu sou, eu pertenço a esse Deus. Ele é o meu Deus. Estou aqui nessa situação, mas Ele é o meu Deus. Eu não sou um perdido, eu não sou um largado, eu tenho Deus. O anjo de Deus a quem eu sou e a quem sirvo veio do meu ladinho falar comigo. E o que ele disse para mim? Ó, dizendo: Paulo, não temas. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não pasme, não te assuste. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha força. Nesta navegação da vida, Deus é a âncora da nossa alma, que traz estabilidade. O sol da justiça que faz raiar o novo dia. O alimento que nos sustenta e dissipa todo medo. O capitão da nossa salvação é como a nossa rocha, o porto seguro. Ah, meu Deus do céu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Há uma graça muito potente aqui nesta noite sendo derramada sobre a igreja do Senhor. Eu vou falar até que você entenda. Ele é o teu Deus. Pastor, o negócio está coxando, o negócio está feio para o meu lado, pastor. Ele é o teu Deus. Está doendo, Ele é o teu Deus. Está difícil, Ele é o teu Deus. Parece que está tudo dando errado. Ele é.
Adore a Deus, adore a Deus, fale em línguas estranhas, seja renovado nesta noite. Ele é o teu Deus. Oh, glória a Deus. Anande kandere basuri mi kandara bashande komanai. Alabashere me canta, alabassuri candere bagaia. Deus falou para mim que vai começar a cair uma onda de glória aqui no meio desta igreja. Quem tiver de coração aberto e boca aberta, exaltando, porque o salmista diz: abre bem a tua boca, porque eu vou encher. Olha Deus pegando os vasos aí agora. Olha Deus enchendo a tua lamparina de azeite aí agora. Recebe poder do alto. Põe a mão no vizinho, só essa vez. Põe a mão no vizinho e diga: não se esqueça, apesar de tudo que você está passando, Ele é o teu Deus. Então eu dou graças ao meu Deus, eu agradeço a meu Deus. Deus aqui é Theos, dito do único e verdadeiro Deus. Escute, a autorrevelação que Deus faz de si mesmo, Ele se revela, principalmente através da sua palavra, e Ele se revela, se revela como um em essência, mas que coexiste em três pessoas distintas. É impactante e deve nos deixar cada vez mais maravilhados e nos conduzir aos picos mais elevados da espiritualidade, que acredito ser a adoração. Nós não podemos olhar para a autorrevelação de Deus e simplesmente olhar assim como que nada está acontecendo. Irmão, esse nosso Deus, como eu disse, em essência Ele se revela, Ele é um, mas em três pessoas distintas, coexistem três pessoas distintas. É uma unidade perfeita que não tem como separá-los. Isso é impactante, é transformador, isso é glorioso, isso é inefável. Não tem palavras para descrever uma obra tão gigantesca dessa de Deus auto se revelar. É este Deus que nós estamos aqui hoje buscando, que é o nosso Deus. Veja, 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 6, olha o que diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Está distinguindo, está dizendo um só Deus, olha lá, aí manifestando as pessoas, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Ou seja, o plano, conforme já falamos aqui, o plano é de Deus, e um só Senhor. Veja, não consegue separar a divindade, é um, mas tem o Pai, e agora está dizendo, em um só Senhor, aquele que mediou a obra, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. E quem que está usando Paulo para escrever isso? O Espírito Santo. Então você vê uma sincronia muito poderosa e impactante do nosso Deus. Então nesse texto vemos um só Deus, em perfeita unidade em sua obra distinta. Então você vê que o Pai tem a sua obra, Ele faz, embora tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm o mesmo poder, a mesma autoridade, pode fazer o que querem os três, mas cada um na sua obra, manifestando a sua obra, realizando a sua obra, e um não interfere no outro, na verdade um glorifica o outro, um exalta o outro. Esse é o Deus que nós servimos. Isso me tira o fôlego, e vocês vão ver ao longo desses anos aí que vão estudando as epístolas, eu vou falar muito ainda sobre isso. Eu estou indo, é como, pedacinho de pedacinho, falando e nos deliciando, sabe? Porque a gente não comporta ouvir tudo de uma vez, aí você vai ouvindo pouco a pouco. Veja só, esse Deus que é o nosso Deus, esse único e verdadeiro Deus, olha o que Paulo disse, Atos 17, 28.
Porque nele, ele é a base, é o fundamento, ó. Nele, 3 coisas em Deus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. 3 coisas. Nele o quê? Ele é a base, o fundamento, está lá o alicerce. Então nele está construída a nossa vida. Nele nos movemos. Nos mover fala de um propósito, um objetivo, algo a alcançar. E agora, veja, e nele existimos. Ou seja, o estado de alguém que existe. Já está dizendo tudo a palavra, né? É alguém que existe. Agora escute isso aqui, que coisa fantástica o que esse texto está nos dizendo. Então Deus é a base, o fundamento da vida, do propósito e da existência. Jesus é a verdadeira vida e não os prazeres deste mundo. Pastor, desfrutar dos prazeres carnais desse mundo se chama o que na Bíblia? Morte. Vida é isso aqui que nós estamos vivendo hoje. Isso é vida. Desfrutar dessa glória que você está desfrutando aqui, eu também, isso é vida. Desfrutar desse céu que está aqui dentro de nós, dessa casa, isso é vida. Se prostituir, se drogar, isso é morte, meu bem, isso não é vida. Alguém pode pensar que é vida, é prazer carnal, que a Bíblia chama isso de morte. Vida é Jesus, Ele é a nossa vida. Tem coisa mais gostosa do que essa, de estar na presença desse Deus? Desfrutar da comunhão do Espírito Santo? Tem não. Mover, conforme eu já disse, fala de propósito. Então, quando a Bíblia diz que nós nos movemos, ou seja, Deus é a nossa base do mover. O que é isso? Ou seja, você ter um objetivo sem ter Deus como fundamento é ilusão, como Babel. Lembra, os homens quiseram construir ali uma torre por propósitos carnais, objetivos humanos, falharam, foi uma ilusão. Veio uma confusão e a obra ficou embargada, porque o homem sem Deus nunca vai conseguir construir nada. É uma ilusão, pode até começar a fazer uma coisa, mas a hora que ele tentar chegar no topo, ele vai ver, que ilusão, perdi toda a minha vida, perdi tempo, perdi tudo. Porque toda construção humana não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E agora veja, então em Deus nós nos movemos. Então por que nós não temos uma vida inútil? Porque em Deus nos movemos. Qual que é o nosso propósito de vida? Nos mover como base de vida? Deus. Então tudo que eu faço, quem é a base de tudo que eu faço? Deus. Então tudo que você edifica é para quê? Para a glória e louvor de Deus. E agora veja, existir é fazer valer a pena. É fazer valer a pena. Por que existem pessoas que falam, não queria mais existir? Porque parece que perdeu o sentido. Então existir é fazer valer a pena. E sem Deus, nada mais faz sentido. Sem Deus, se você tirar Deus da tua existência, acabou, porque tudo veio de Deus, ok? Sem Ele, nada do que foi feito. Sem Ele, nada. Sem Ele, nada. Mas com Ele, tudo. Glória a Deus. Parte B, e vamos para a conclusão. O versículo é curto, mas é de suma importância. Então, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Ou, conforme eu coloquei aqui uma tradução literal, por toda a lembrança de vocês. Então eu agradeço, que coisa linda, agradeço a meu Deus por toda a lembrança de vocês. Vamos lá, vou colocar aqui, por toda ou todas as vezes que, é a mesma coisa, aqui tá, no final vai dar a mesma coisa, mas eu quero pegar essa tradução, por toda a lembrança. Essa palavra, no caso por, epi, a preposição epi no grego, que significa por, sobre, em cima de, com base em ou por ocasião de. Então Paulo está agradecendo em base do quê? Essa é a questão. Agora perceba só. Primeiramente, a gratidão vai além das circunstâncias, ela está acima delas. Por que ele consegue agradecer a Deus estando na luta? Porque a gratidão é maior do que a luta. A salvação não é maior, irmão? O que Deus fez na sua vida não é maior do que qualquer situação? Então a gratidão, ela sempre está além. Ela está acima. Gratidão está acima.
Oh, glória a Deus. Oh, quem pode levantar a mão e dirigir essa oração com fé? Diga: Deus, me dá um coração grato a Ti. Eita Deus, é forte isso. Segundo, construamos relacionamentos saudáveis na base da gratidão recíproca. Porque Paulo, ele foi instrumento para abençoar aquele povo, até para coisas eternas, que no caso é a salvação. Paulo foi instrumento humano com Silas para abrir aquela igreja. Mas a igreja dos Filipenses ajudou ele várias vezes. Ajudou na propagação do evangelho, e como nós vamos ver posteriormente, mandou ofertas várias vezes. Então você veja que tanto Paulo tinha motivos para agradecer a Deus pelos filipenses, e como os filipenses tinham motivo para agradecer a Deus pela vida de Paulo. Então havia, veja, qual é a base, entende? Qual é a base aí da gratidão que ele tem? Então escute só que coisa tremenda, é algo que foi feito, uma bênção recebida, conforme já falei no começo. As pessoas podem agradecer a Deus, é uma pergunta agora, as pessoas podem agradecer a Deus por nós, com base em nossa amizade verdadeira, ou em algo bom que fizemos? Eu vou repetir essa pergunta, gente. As pessoas podem agradecer a Deus por nós, com base em nossa amizade verdadeira, ou em algo bom que fizemos? Você já fez essa pergunta? Essa é uma retórica. Você já fez essa pergunta para você? Eu sou uma pessoa confiável? Alguém pode me confidenciar algo e isso verdadeiramente vai ser algo entre eu e ela? Eu posso dividir algo com alguém? Muitas vezes a pessoa precisa só de um desabafo. Mas será que ela pode desabafar perto de você, que a vida dela não vai virar uma notícia? Pegou aí o mistério? Agora escute, perceba isso. O artigo definido, conforme nós aí traduzimos, por toda a lembrança, assim está aqui no texto que eu estou em mão, está aqui, epipaceteneia. Então veja, por toda a, artigo definido. Então Paulo está agradecendo por cada lembrança. Então isso aqui me abriu um entendimento tremendo. Então o artigo definido indica que cada momento que Paulo viveu com eles foi marcante, uma experiência única. Não foi só uma vez que algo eles fizeram por Paulo, ou Paulo fizeram por eles. Ele está dizendo: cada vez que eu me encontrei com vocês, cada momento que nós tivemos juntos, foi um momento marcante, uma experiência única. Isso trouxe na minha vida, disse Paulo, marcas profundas. Meu Deus do céu. Este texto nos chama a criar boas recordações da vida das pessoas. Quando as pessoas lembram de nós, é para mal ou para bem? Quando as pessoas se recordam da nossa vida, fala: meu Deus, que aquilo desapareça, nunca mais chega perto. Ou diga: meu Deus, que pessoa amável, que pessoa querida, que pessoa ajudadora, que pessoa... Por que baixou o volume agora? Oh Deus, vamos criar boas lembranças, recordações. Será que as recordações que estamos criando na vida das pessoas é como não devemos ser para outras? Será que quando nós nos reunimos numa mesa, num bate-papo, será que é para criar um mal-estar, de falar mal da vida das pessoas? E assim vai, por aí vai, entende? Ou alguém que se aproveitou de uma situação? Não, meus irmãos. Eu dou graças, eu agradeço a meu Deus por cada lembrança. Cada lembrança, porque cada dia que nós estivemos juntos, foi tão marcante, criou boas recordações, e quando eu lembro de vocês, nossa, o céu desce na minha vida. Como
assim, pastor, criar boas recordações na vida de pessoas. Eu só vou dar um exemplo, como José na vida do copeiro, Gênesis 40 e 41. O copeiro não teve o sonho, através da interpretação de José se abriu uma porta para ele, ele foi restaurado a servir o faraó. Aí José falou: lembra-te de mim. José criou uma boa recordação. E aí de repente o faraó sonha e ninguém sabe qual é o mistério. E aí o que ele acontece? Opa, lembrei agora. Tem um gente boa aí, ó. Tem um gente boa aí, faraó. Esse aí vai dar certinho para o que o senhor precisa. Vamos ver outra coisa boa? Então veja só que coisa tremenda. É como Mardoqueu fez com um Assuero. Os homens tramaram contra o rei Assuero para matar. E ali 2 homens tentaram matar. E o Mardoqueu ficou sabendo e falou para Esther: avisa o teu marido que estão tentando matar ele, ó. Isso não é fofoca não, filho. Fofoca é quando você intenciona coisas mal. Outra coisa é você avisar. Leia 1 Coríntios, você vai entender os da família de Clói. É diferente. Tem coisa que é fofoca. Agora tem coisa que é não. Que é alguém que está fazendo algo em benefício à obra. E aí ele pegou e falou: ó, estão armando para lhe derrubar. Aí foi lá e avisou. O que aconteceu? Através de Mardoqueu, a vida do rei foi poupada. E aí um dia ele estava lá deitado, perdeu o sono. Traz o livro das memórias. Tudo que você faz de bom fica registrado, e de mal também, na vida de pessoas, ok? Então cria boas recordações, boas lembranças. Deus está preparando isso em família. Você vai criar olha lá, boas recordações, momentos marcantes. Aleluia. Oh meu Deus, tem uma unção tão forte hoje aqui. Cria boas. Então faça isso. Já pensou alguém, irmão, numa dificuldade tremenda, às vezes você tem um recurso financeiro para pagar uma conta, você vai lá e pá. Que lembrança que você vai criar na vida dessa pessoa? Ô irmão, quando você chega em momentos difíceis na vida das pessoas, para ajudar, elas nunca mais vão esquecer. Nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Nunca mais. Ela sempre vai recordar de você. E é quando ela lembrar de você. Aleluia. Vamos encerrar. Aleluia. Então, veja, parte B. Agora ele está dizendo: então dou graças ao meu Deus, eu agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vós, ou por toda a lembrança de vocês. A palavra lembro ou recordação, a lembrança, mesma coisa. É a palavra grega mneia, que significa lembrança, memória, recordação, tornar a pensar em, no caso em alguém. Aqui, a gratidão de Paulo a Deus não é por coisas, mas sim por pessoas. Por aqueles presentes especiais que Deus colocou em sua vida, e que ao pensar, lembrar dos filipenses, era como ele recebesse um bálsamo, um renovo espiritual em dias de grandes batalhas. Agora imagine aquele soldado de Deus, naquele cárcere fédido, gelado, em situações complicadas, ou mesmo que foi provavelmente essa prisão, foi quando ele estava em domicílio, enfim, mas mesmo assim, preso, nada é confortável. E aí o que acontece? Quando ele lembra do que ele viveu com aqueles irmãos, oh meu Deus, a alma dele se regozija, traz como se fosse uma cura para ele, como que dizendo, vale a pena. Mesmo passando tudo que eu estou passando, tem coisa muito melhor que Deus tem me feito viver. Esses irmãos ajudaram a Paulo com muitas coisas, mas veja, Paulo não está agradecendo pelo que o que eles deram para Paulo. Deus está agradecendo, eu agradeço por vocês. Vocês são motivo da minha gratidão a Deus, porque pessoas valem mais do que coisas. Tem gente que usa pessoas para ter coisas, mas tem pessoas que têm pessoas e coisas são consequências na sua vida.
Como não agradecer a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, estudando a palavra de Deus comigo? Como não agradecer a Deus pelo empenho e dedicação de pessoas que nos fazem sofrer menos no Evangelho? Como eu não agradeceria a Deus por isso? Como não agradecer? Ser grato por pessoas, agradecer por você estar firme no Evangelho, firme na presença de Deus, caminhando sem ter que ficar te impulsionando, sem precisar te encorajando. Você não sabe o alívio que é isso. Como não agradecer a Deus por pessoas pontuais que estão ali, passa dia, passa sol, passa chuva, Ele está na posição dEle, na presença. Como não agradecer a Deus por pessoas assim? Oh, meu Deus do céu! Aí eu me lembro de vocês, cada lembrança que eu tenho de vocês, é como se Paulo vibrasse por dentro, é como se ele saltasse numa alegria descomunal. Crie boas recordações da vida de pessoas. Vocês já ouviram eu falando aqui, mas eu repito, só para você entender a dimensão do que é isso. É coisa séria que eu estou falando. Uma vez um servo querido de Deus chegou e me deu uma bucha de tomar banho. Ele me deu aquela bucha, quando ele virou as costas, eu peguei aquela bucha e comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Não é por causa da bucha, é por causa do coração daquela pessoa. De dizer, está aqui, aquela bucha para mim foi o quê? É o cuidado, é o amor, é o zelo. A minha gratidão, embora eu usei aquela bucha de verdade para tomar uns banhos, mas a minha gratidão não é pela bucha que Ele me deu, é pelo amor dEle, é pelo companheirismo desta pessoa. Seja grato por pessoas. Você pode ser grato a Deus por essa pessoa, por esse crente, esse membro do corpo que está aí do seu lado. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Devemos agradecer a Deus pelo que as pessoas são e fazem em Cristo e pelo que fazem por nós. Eu vou repetir. Devemos agradecer a Deus pelo que as pessoas são e fazem em Cristo e pelo que fazem por nós. Eu vou dar um exemplo de Paulo aqui, Romanos 1:8. Primeiro, o que são e fazem em Cristo. Olha lá, primeiramente, dou graças, agradeço ao meu Deus por Jesus Cristo, porque é Ele que fez a obra, Ele que resgatou. O Pai planejou, mas veio o Filho e executou a obra. E por que eu agradeço a Deus por meio de Jesus? Acerca de vós todos, toda essa igreja maravilhosa, todos os irmãos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Que Paulo está dizendo, como vocês estão evangelizando em todo o mundo, o meu trabalho é menos penoso. Porque se uma pessoa trabalha menos pelo Evangelho, aumenta mais o nosso. Então ele está agradecendo a Deus, porque essas pessoas estão vivendo Jesus na vida delas, ou seja, e a fé delas está se propagando, a vida cristã delas, o testemunho dessas pessoas estão indo para todos os cantos. E ele está dizendo, primeiramente eu agradeço a Deus por isso. A gratidão é a Deus, mas por pessoas. Eu agradeço a Deus, porque Deus fez essa obra na tua vida. Agradeça a Deus por ter te libertado dos vícios, por ter te libertado de uma vida promíscua, te fazer um vaso de Deus, um profeta. Quem pode agradecer a Deus? Agradeça a Deus, agradeça a Deus por esses pastores, agradeça a Deus por esse corpo de obreiro, agradeça a Deus pelos músicos, agradeça a Deus por cada criança, pelos professores, agradeça a Deus pelos adolescentes, pelos jovens, agradeça a Deus pelos casais, agradeça! Quem pode levantar as mãos e só dar glória a Deus em gratidão por pessoas maravilhosas?
tem coragem de grudar esse vizinho e dizer: tu és uma bênção na minha vida. Kamaçuia terrebio, canahacherico benergia fai, elebaxanda calabaçúria. Em dias em que os homens valorizam mais bicho, valorizam mais animal do que pessoas, eu continuo a crer em pessoas, eu continuo acreditando em pessoas. Jesus transforma pessoas, Jesus liberta pessoas. Eu agradeço a Deus que eu não estou sozinho. Eu tenho alguém para guerrear comigo. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Porque mesmo você com pouca força não desiste. Você se torna um espelho para mim. Agradeço a Deus, porque você tem uma vida cristã tão autêntica, que você não vive pelos cantos murmurando e reclamando da vida, mas mesmo sofrendo, com o mundo desabando nos seus lombos, você está ali: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou ficar dando glória a Deus, porque Deus é digno de ser glorificado por cada vida liberta, por cada vida transformada, por cada crente abençoado nesse lugar. Eita Deus, eu vou voar hoje aqui, hein? Então, temos que agradecer a Deus pelo o que os irmãos são e fazem em Cristo. E outra coisa, encerrando agora, pelo que fazem por nós. Se você pensa que você é uma andorinha sozinha, não faz verão não, como diz o ditado. Ninguém faz nada sozinho não. Sozinho você pode até fazer algumas coisas, mas não vai muita coisa não. Veja que o gigante, o colossal apóstolo, olha o que ele disse. Romanos 16, 3 e 4. Olha o que ele diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Ou seja, trabalham junto comigo. Os quais, olha só o que eles fizeram por Paulo. Os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Sabe o que é expor a cabeça? É colocar o pescoço para a guilhotina cair. É isso que no original quer dizer. Paulo está dizendo: olha, Priscila e Áquila praticamente colocaram o pescoço no meu lugar, onde a guilhotina ia cair na minha cabeça e separar corpo e cabeça. Eles se expuseram, colocaram-se em perigo, só para me socorrer. O que não só eu lhes agradeço, olha lá, como não agradecer? Mas também todas as igrejas dos gentios. Sabe quem são as igrejas dos gentios? Olha nós aqui. Você não faz noção, mas um ato de bravura de Priscila e Áquila é motivo para eu e você ser grato. E olha que isso já faz, estou arredondando, faz mais de 2000 anos atrás. Um ato de bravura, uma posição de alguém ajudar outro irmão. Olha onde veio parar. Por que as igrejas dos gentios nós agradecemos por isso? Porque Paulo foi o missionário enviado aos gentios. Foi através da obra evangelizadora que Deus usou ele, que o evangelho chegou até mim e até você. Agora veja, Paulo estava sozinho nessa empreitada? Tinha lá uma Priscila e uma Áquila, ó, colocando o pescoço e saindo em defesa do homem de Deus, se arriscando pelo servo do Senhor. Eu ainda creio nesse evangelho. Eu ainda creio nesse evangelho que um irmão não deixa o outro ferido na guerra, não.
Eu ainda creio neste evangelho eu creio neste evangelho não do egoísmo, eu luto por mim, você luta por você, que se lasque, que se vira. Não, eu creio no evangelho que um leva a carga do outro. Eu creio no evangelho que um estende a mão para o outro. Eu creio no evangelho que ainda um ama o outro, um suporta o outro. Eu creio nesse evangelho. É neste evangelho que eu creio. Debaco mentre saba xericova subidaracando revasso. Ô irmão, quantas vitórias muitas vezes nós aqui recebemos porque um dos homens de Deus pregou a palavra e Deus liberou a vitória. Muitas vezes passou o dia lá em jejum, passou o dia em consagração, abriu mão de tantas coisas para ir lá, aqui, eu vim aqui em cima desse púlpito e nos servir. Como não ser grato por uma pessoa dessa que dedica a sua vida em prol a outra? Como não ser grato a Deus por pessoas? Paulo era grato por isso, pelas pessoas estar com o coração aberto para receber a palavra como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13, ele fala sobre isso. Agradeço a Deus, porque vocês receberam a palavra e como ela é, como palavra de Deus, não como palavra de homens. Ah, meus irmãos, e eu encerro. Está muito alto aí. Conclusão: a gratidão é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos repetir? A gratidão é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5, 18 ao 20. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, vida desenfreada, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque o que me enche, me controla. Enchei-vos do Espírito, falando cânticos espirituais, salmodiando, cantando ao Senhor no coração, e sempre, não é de vez em quando, sempre, dando graças a Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo. Sabe quem são as pessoas gratas? As pessoas controladas pelo Espírito Santo. Amém. As palmas louvem ao Senhor.